Bom, então essa aqui é a resolução da prova comentada. Vamos ver a questão número 1. Então, essa questão aqui foi feita em aula, inclusive. Vamos lá. É uma questão de trifásicos. Sabe-se que a rede é simétrica, a frequência é 60 Hz. Na verdade aqui não vai importar, porque foram dadas aqui já as impedâncias. Sequência inversa, isso aqui é importante, RTS. Tensão de linha sem raiz de 3. Isso quer dizer que as nossas tensões de fase VR vale 100 volts. Nós vamos completar os ângulos. VRN, VSN também é 100 volts. E VTN também tem módulo igual a 100 volts. Bom, também já podemos nós podemos já olhar lá no nosso diagrama, aquele diagrama que a gente passou em aula. Na verdade, para aquela referência, não precisa ser aquela referência, até acho que eu tenho a resolução aqui com uma referência diferente, não importa, tá? As três fases aqui tem que estar a 120 graus, tá? O resultado vai dar igual, tá? Uma vez que a diferença de fase é que se mantém. Bom, então eu tenho aqui, conforme nós resolvemos no quadro também, tá? Então VRN igual a 100 ângulo de menos 90, o VSN 100 ângulo de 30, e o VTN 100 ângulo de 150. Ok. Nesse diagrama aqui a gente pode ver o seguinte, que aqui tem duas, a gente pode interpretar dessa maneira, né? Tem duas ligações em paralelo aqui, tá? A linha R aqui, por exemplo, está conectada neste grupo e também está conectada neste outro grupo aqui embaixo. Então, observe que isso vale para todas as linhas, tá? Então, a linha R está nesse grupo, a linha S está nesse grupo, aqui e aqui, e a linha T está nesse grupo, ligado por aqui, aliás, ligado por aqui e também por aqui, 02, 16. Então, na verdade se trata de duas cargas em estrela que estão conectadas na rede. Ok. O que o programa pede? Determine a leitura dos voltímetros V1 e V2. Então, o voltímetro V1 está medindo a tensão entre o ponto X e o ponto S, a linha S, na verdade entre a linha S e o ponto X, e o V2 entre a linha T e o ponto Y, certo? Ainda pede para calcular a corrente que passa por um amperímetro, então a corrente da linha S. São dadas as cargas aqui, então Z1 igual a Z2, se a gente resolver aquilo ali, melhor, se a gente fizer o equivalente retangular, que é dado aqui, 3/4 raiz de 3, menos J 3/4, isso daí equivale a uma carga de 1,5 ângulo
3 equivale a 0,75 ângulo menos 30 também. Bom, o que é importante perceber aqui é que se trata de cargas assimétricas, né? Ou seja, o sistema está desequilibrado. Ok, as cargas da outra ligação estrela, Z4, Z5, Z6, são cargas puras, né? Então, Z4 é J, Z5 menos J, Z6 é um resistor que vale 2 sobre rede de 3. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Como nós precisamos dos pontos no centro das estrelas, nós precisamos da tensão em cima do centro das duas estrelas, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular justamente as tensões Vxn e Vyn. Lembrando que o N está relacionado com as fontes. Deixa eu ver se eu consigo desenhar corretamente aqui. Então nós vamos calcular as tensões Vxn e Vyn. Bom, para isso a gente usa o teorema de Milnor, tá? Mas antes, vamos fazer o seguinte: antes de aplicar o teorema de Milnor, vamos fazer o diagrama de fasores, que, como eu disse para vocês, é fundamental nesse tipo de questão aqui. Então, eu vou desenhar aqui o meu diagrama de fasores segundo aqueles valores que eu coloquei lá. Vou tentar desenhar alguns fasores aqui, é bem difícil de desenhar no computador, mas acho que vai dar aqui. Bom, era para ser um triângulo equilátero aqui. Não é exatamente um triângulo equilátero, mas vamos fazer de conta que é. Então, a gente tem aqui a nossa sequência inversa. Então, se ela é uma sequência inversa, lembrando, isso aqui gira nesse sentido. Então, eu tenho o meu T, o meu S e o meu R. Então, T, S, R. Bom, então, o meu VST, lembrando, é 100 raiz de 3 ângulo 0. O meu VS, de fazer linhas retas aqui. Bom, mas vamos lá então. Então eu tenho aqui essa situação, lembrando que eu desenhei segundo o que está aqui. Então isso aqui está representado aqui. Então VRN, só para colocar de acordo, VRN igual a 100 ângulo menos 90. Certo? Bom, então vamos lá, vamos calcular
Agora, Vxn. Meu Vxn eu posso calcular em função, então, dessas impedâncias, E1, E2, E3, em relação ao ponto de neutro. Vamos colocar aqui Vxn igual Teorema de Neumann. Então, eu tenho, lembrando, né, as três tensões de fase, o meu Vsn, o meu Vtn e o meu Vrn, dividido pelas impedâncias associadas, né, a cada uma dessas fases aí. E depois dividido pelo y total, né, então a soma de todas as impedâncias. Como a gente não tem nenhuma impedância entre neutros, então aquela última parcela é zerada. Então, ó, esse aqui vai ficar 100 ângulo 30 dividido por 0,75 ângulo menos 30 nós estamos falando exatamente do Z3. Então é o Vsn, que é esta fase que está aqui, em relação ao Z3, mais 100 ângulo de 150, então é o Vtn dividido por 1,5 ângulo menos 30 mais 100 ângulo de menos 90 dividido de novo por 1,5 ângulo menos 30. Então agora nós pegamos a tensão da fase R e relacionamos com Z1. Bom, e aqui embaixo nós temos todas a soma das limitâncias. Então, a gente soma 1,5 menos 30 mais 1 sobre 1,5 menos 30 mais 1 sobre 0,75 ângulo menos 30. Bom, resolvendo essa conta, nós encontramos Vxn igual a 25 ângulo 30. Bom, isso aqui é exatamente aquele cálculo que nós fizemos em aula, né? Exatamente o mesmo cálculo, tá? Então, 25 ângulo 30. Agora, olhando para essa figura aqui, se vocês refizerem ela em casa certinho, este ângulo aqui é 30 graus. Então, aí essa fase aqui tem um módulo de 100. Então, o nosso ponto X... eu desenhei errado esse N aqui. Não desenhei errado, não, tá certo. Não, desenhei sim. Eu usei aqui um N pequeno. Então eu vou colocar aqui um N pequeno também. Bom, aqui eu tenho 100. Então aqui no meio tem 50 em módulo. Mais ou menos aqui eu tenho o meu
ponto X. Tá? Então, meu VXN é exatamente este fasorzinho aqui. Então, VXN é igual módulo de 25 ângulo de 30 graus. Vejam que ele está em cima da fase S. Bom, fazemos a mesma coisa para o ponto Y. Então, VYN igual ângulo 30 dividido por menos J, menos J igual a 1 ângulo de menos 90 mais 100 ângulo de 150 dividido por agora nós estamos falando da fase T, né? Então em T nós temos o resistor 2 sobre raiz de 3 mais 100 ângulo de menos 90 dividido por agora nós estamos falando da fase S, ângulo não, peraí que eu fiz uma coisa errada. Nós estamos falando de VRN nós temos o Z5. Então, aqui é um ângulo de menos 90. Mas aqui, sem ângulo 30, é a fase S. Fase S é sem ângulo 30 e o S está ligado em Z4. Z4 é J, é um ângulo de mais 90, aqui é mais 90, certo? Isso aqui, vou colocar aqui ângulo de 90, certo? Bom, então no denominador a gente vai calcular então a admitância total 1 sobre 1 ângulo de aqui eu errei, esqueci de colocar um menos aqui, tá. Então 1 ângulo de menos 90 mais 1 sobre 1 ângulo de 90 mais raiz de 3 sobre 2, ou 1 sobre 2 raiz de 3. Ok. Bom, o meu VYN, calculando isso daqui, vai resultar em 100 ângulo menos 30. Trabalho de calculadora. Ok. Agora vamos localizar esse 100 ângulo de menos 30. Menos 30 é um ângulo igual a esse, só que nesta direção aqui. 100 ângulo de menos 30, nós vamos ter aqui
gráfico aproximadamente nesse ponto aqui, porque este ângulo aqui é 60, aqui 30, então menos 30 aqui, temos 100, ângulo menos 30. Observe que esse módulo aqui é exatamente igual a esse módulo aqui. E a direção é a mesma. Então, o ponto Y, que está aqui, está distanciado do N, do neutro, de um módulo de 100. E ele está na direção de T, na verdade com o sentido oposto, mas aqui já dá para responder a pergunta dos dois casos, tá? Pelo gráfico aqui, vou escrever aqui, pelo gráfico, o V1, que é o voltímetro 1, vamos lá em cima está o voltímetro 1, mede a tensão VSN, então o VSN é a tensão desse ponto aqui, vamos lá, VSX, né? Vamos ver assim, VSX, escrever VSN, VSX é igual a 100 menos 25. O ângulo não precisa, tá? Mas nós sabemos que o ângulo é igual a 30. Então, V1 é igual a 75 volts. O V2 é igual a tensão do ponto T até o ponto Y. Do ponto T até o ponto Y nós temos 200 volts. Ângulo, e não precisa, mas nós temos também esse ângulo aqui, 30 mais 120, 150. Certo? Então temos V1 e temos V2. Bom, e aqui ainda falta a corrente que passa pelo amperímetro. Então a corrente do amperímetro é o IS. Aqui a corrente do amperímetro é o IS, que se divide na corrente que vai da fase S para o ponto X e da fase S para o ponto Y. Como nós temos o valor da impedância e temos as tensões,
É simples. A gente simplesmente divide a tensão VSX por Z3 e soma com a tensão VSY dividido por Z4. Então, vamos fazer isso. Fizemos também um quadro isso. Vamos lá. O meu I da fase S, que é igual à leitura do amperímetro, vai ser igual. Então, o meu VSX dividido por Z3, não? Acho que é Z3, VSX, Z3. Mais VSY dividido por Z4. Aqui é VSY por Z4. Bom, isso aqui vai dar, então, o nosso Vx, que nós calculamos aqui em cima, né? Então, 75, ângulo de 30 dividido por 0,75, ângulo de menos 30. Esse é o VSX pelo Z3, mais Y sobre Z4. Mas o que é o VSY? O VSY é esta tensão aqui. Aqui nós temos 100, aqui nós temos 100 e aqui nós temos que ter 100. Não precisa nem calcular. E o ângulo aqui, ó, mais 30, menos 30, tem 60. Então é um triângulo equilátero. Aqui nós temos 100 ângulo de 90, se é VSY. Então, aqui embaixo nós temos 100 de 90 dividido por qual é que é o Z4? Z4 ângulo de 90. Então, isso aqui vai ser igual a 100 ângulo de 60 mais 100 ângulo zero. E, bom, a soma de um fasor a 60 graus com um fasor de magnitude igual vai ter que dar um ângulo de 30. E esse valor aqui vai ser igual a 100 raiz de 3. Já que aqui nós temos 100 e aqui nós temos 100. Mas vocês têm as calculadoras aí e podem calcular. Então, a resposta da corrente é essa aqui. 100 raiz de 3, ângulo de 30 graus. Bom,
Tá aí então a questão número 1 comentada.